Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3. Deixa aberta aí a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar, não se mova por sentimentos. Não se mova por sentimentos. Mas antes de começar, eu queria que você pensasse em 5 coisas que Deus já fez na sua vida. 5 coisas que Deus já fez na sua vida que você pode ser grato essa noite. 5 coisas. Pensa aí, 5 coisas que o Senhor já fez na sua vida, que você pode ser grato essa noite. Salvação, nascimento de filho. Vai pensando aí 5 coisas que você pode ser grato essa noite. Vai pensando aí. Vai pensando aí 5 coisas que você pode ser grato essa noite. Conseguiram pensar em 5 coisas? Então você não precisa se mover por sentimentos, porque tem coisas que o Senhor já fez. Amém? Tem coisas que, independente de você sentir, o Senhor já fez. Amém? Quando Ele libera uma promessa, quando Ele libera uma palavra, essa palavra já foi liberada, já não depende mais dos seus sentimentos. Agora depende da fidelidade daquele que liberou a palavra. Amém? Não depende mais do seu sentir. E essa noite, não se mova por sentimentos, porque para alcançar promessas, nós não podemos se mover por sentimentos. 2 Timóteo 3 vai dizer assim, ó. Saiba disto, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores
irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Meu Deus, será que aqui Paulo estava falando para Timóteo? E ele fala para Timóteo assim, é como se ele falasse assim: Timóteo, não se assuste. Nós estamos vivendo nos últimos dias. É exatamente o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Existe aí o Covid, existe aí tanta coisa acontecendo. E o ser humano espera do outro ser humano compaixão, amor, piedade, longanimidade. E o que você tem visto? Egoísmo, arrogância, pessoas se afastando da sua fé. Era exatamente o tempo ali em que Timóteo estava vivendo. E Paulo fala para ele assim: ô Timóteo, se atenta que é os últimos dias. Você não tem que olhar, você não pode deixar a arrogância, as atitudes dos outros abalar você. O que você tem que guardar, Timóteo, são 3 coisas. Se mova pela palavra. A palavra que você já conhece, Timóteo, desde criança. Se mova pelo que você aprendeu comigo. Eu te ensinei o amor. Eu te ensinei que eu fui perseguido, mas que em todas essas perseguições o Senhor me livrou. Ele diz: se mova pela confiança em Cristo Jesus. E Paulo vai ensinando Timóteo: se mova por 3 coisas. Pela palavra, por aquilo que você já sabe, que você já aprendeu. Não deixe as circunstâncias fazerem você se mover pelos sentimentos ali de tristeza, de raiva, porque existem pessoas egoístas ainda no mundo, porque existem pessoas arrogantes ainda. Não se mova por isso, se mova pela palavra, pelo que a Escritura diz. A Escritura não é um sentimento, é razão, de fato já existe. Se mova por aquilo que você aprendeu comigo e se mova pela confiança em Cristo Jesus. Confiar em Cristo Jesus é independente do que você está sentindo. Confiança e emoção não andam junto. Porque as emoções, elas sempre vão andar pelas janelas da alma. Pelo que você vê, e pelo que você ouve, e pelo que você toca. Isso alimenta a sua alma. A confiança em Cristo Jesus é independente do que você está vendo, do que você está ouvindo, do que você está pensando. E é isso que Paulo vai dizer para Timóteo. Resumindo, ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, não se mova pelos seus sentimentos. Não se mova. Já existe uma semente plantada dentro de você. Apenas use essa semente e regue essa semente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra em Provérbios 3. Provérbios 3, 5. Provérbios 3, 5, 6. Olha o que vai dizer. São 2 versículos bem conhecidos. Diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor com tudo que você tem, com todas as tuas forças, de todo o teu coração. E ainda que você venha aprender muita coisa nesse mundo, não confie nesse entendimento, porque é o Senhor que endireita o teu caminho. Amém? Glória a Deus. Como é que você pode caminhar como Timóteo?
confiando na palavra, confiando em Jesus Cristo, confiando naquilo que você aprendeu. Como é que você pode caminhar em Provérbios 3, 5 a 6? Quando você se entrega ao Senhor por inteiro. Quando nós nos entregamos por inteiro, os ventos eles podem vir, mas nós já fizemos a nossa entrega. Nós não seremos movidos pelos ventos. Agora, quando o nosso coração não é entregue por inteiro, nós damos um passo cheio de ânimo. Nós damos um passo cheio de fé. Aí o segundo passo nós começamos a fracassar. Porque nós não confiamos por inteiro. E nós não podemos se mover pelos nossos sentimentos. Sabe por quê? Porque toda promessa que é feita a você, ela tem uma condição. Ela é condicional. E os teus sentimentos, o que você sente, não vai ajudar você a andar no caminho da promessa. Vai abalar você. E você precisa entender algo. Quando o Senhor fala assim, confia no Senhor de todo o seu coração. Você precisa entender que Deus, Ele te vê. Amém? Deus, Ele te vê. Mas além de te ver, Deus quer te encontrar. Deus te vê, Deus vê cada um de nós. Deus viu Davi, Deus viu Agar, Deus viu Esté, Deus viu Raabe, Deus viu Paulo, Deus viu Pedro, Mateus, Tiago, Deus te vê. Agora, além de te ver, Deus, Ele quer te encontrar. E Ele só te encontra quando Ele encontra o teu coração. Amém? Ele só te encontra quando você consegue entregar o seu coração por inteiro. Amém? Glória a Deus. E entregar o coração por inteiro nem sempre é algo verídico na nossa vida. Sabe por quê? Porque aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Se o nosso coração estiver inclinado para a terra, é porque o nosso tesouro está aqui. Se o nosso coração estiver inclinado para os céus, é porque o nosso tesouro está lá. Deus, Ele não quer que você não tenha as coisas. Não. Você tem que ter tudo de bom, tudo de melhor. Você tem que ser uma pessoa próspera, financeiramente, emocionalmente. Você tem que ter tudo. Porque Jesus veio para te dar vida em abundância. Mas tudo que você tem não pode ter você. Amém? Você pode ter tudo, não tem problema. Só que tudo que você tem não pode ter você. Não pode ter o seu coração. Porque tudo que você tem nesse mundo, a traça corrói, o ladrão rouba. Não é assim? Mas se isso tudo que você tem não tiver o seu coração, você não vai perder o seu tesouro. Amém? Você não vai perder o seu tesouro. Essa semana morreu ali o Drummond. A Raquel já está botando o apartamento para vender, o carro para vender, os bens materiais para vender. Mas ele não perdeu o tesouro dele que estava no céu. Amém? Vão comprar tudo que ele tem. Porque a herança, qualquer um vem, toma, rouba, faz o que quiser. Agora legado, só deixa quem tem um coração em Deus. Amém? Só deixa quem tem o coração em Deus. Quando você entrega o seu coração totalmente a Deus, você não se move por emoções. E o que acontece? As pessoas começam a observar a velocidade da sua caminhada. À medida que você entrega o seu coração para Deus, a velocidade da sua caminhada é aumentada. Por quê? Porque você sobe em um nível de maturidade espiritual. Porque você começa a entender quais são os planos do Senhor para a sua vida. Amém? Então, nessa terra, nós estamos vivendo os últimos dias e nós não podemos se mover por emoções. Porque as emoções, elas vão nos tirar do caminho da promessa. Você não pode se mover por machucados. Você não pode se mover por inseguranças.
Você não pode se mover por medo. Você não pode se mover por feridas. Amém? Você não pode. Porque a palavra de Deus já disse isso. Que nos últimos dias as pessoas elas ficariam pior. Mas o pior das pessoas não podem roubar aquilo que o Senhor tem para você. Não permita. Não permita. Inclina totalmente o teu coração para Deus. E guarda a palavra, em vez de andar movido pelo que te machuca, pelo que te fizeram. Guarda a palavra que diz que Ele estaria com você até a consumação dos séculos. Guarda a palavra que diz que se você estiver em uma fornalha, Ele está lá com você. Se você estiver no lugar mais baixo, Ele está lá com você. Se você estiver no lugar mais alto, Ele está lá com você. E é isso que importa. Amém? É isso que importa, porque Ele sempre está com você. Não se mova por emoções, porque nem toda emoção é verdade. Nem tudo que você pensa é verdade. Nem tudo que você sente é verdade. E como as emoções, a visão às vezes mente para a gente, elas nos tiram do caminho do propósito, do chamado divino para a nossa vida, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Como assim? Você não precisa abrir. Vamos abrir para ficar melhor. Abra lá em Ezequiel. Ezequiel 47. Olha o que diz a partir do 2, diz assim, ó. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Imagine, se você não tiver o coração entregue, você não mergulha mais profundo naquilo que o Senhor tem para você. Porque você vai olhar os rios e vai falar, Senhor, eu não consigo. E o Senhor tem sempre algo mais profundo. Mas para ir mais profundo, nós não podemos se mover por sentimentos. Porque sentimentos não nos levam no mais profundo de Deus. Ele nos leva no mais profundo das decepções. Nos mais profundo ali de que as coisas não darão certo. Por isso você não pode se mover por sentimentos. Amém? Você tem que se mover pela palavra. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz para você ser um bom filho. Pastora, como é ser um bom filho? É aquilo que você já sabe, obedeça os seus pais. Ai, se minha mãe ou meu pai não der motivo para me obedecer, o Senhor não manda tu obedecer só quando dá motivo. Se você obedecer só quando você tiver motivo, você está obedecendo por sentimentos.
E a palavra de Deus não manda você obedecer por sentimentos, Ele manda você obedecer por princípios. Obedeça e prospere, ponto final. Amém? Não se mova por sentimentos para que você possa ser uma boa esposa. Ah, pastora, mas o meu esposo é grosso. A palavra de Deus diz que a mulher ela foi feita para ser auxiliadora e para ser sábia. Não peque com o pecado do outro. Sabe por quê? Porque a gente vai prestar conta, e quando a gente for prestar conta, eu não vou prestar conta com a Patrícia, e nem a Patrícia vai prestar conta comigo. Nós iremos cada uma prestar conta diante de Deus. Abigail teve um esposo ruim, mas independente dela ter um esposo ruim, ela foi uma boa esposa, porque Deus viu ela, encontrou ela, e ela casou, foi com o rei. Amém? Porque não se mova por sentimentos, se mova pelo que a palavra de Deus diz, porque a palavra sempre vai te levar para o destino certo. Amém? Deus viu Abigail, Deus viu Davi, e Deus vê cada um de nós. Mas Ele nos encontra quando Ele encontra o nosso coração. Amém? Deus é aquele que esconde, trabalha naquele que está escondido e depois Ele traz esse para fora, porque está preparado para aparecer. Amém? Então, se você está escondido em Deus, permaneça. Não se mova por emoções e seja um bom esposo. Pastor, o que é ser um bom esposo? É ser provedor, é ser sacerdote. Ah, mas a senhora não sabe a mulher que eu tenho em casa. Você vai prestar conta com Deus do que você fez, não do que ela fez. O que ela fez, ela vai prestar conta. Amém? Não peque com o pecado de ninguém. Seja um bom pai. A responsabilidade de criar filhos é de pai e mãe. Não é só de um. Então seja um bom pai. Instrua o seu filho no caminho que ele deve andar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E ponto final. Amém? Estude como criar os seus filhos. Cuide da sua família. Estude como cuidar da sua família. Não se mova por sentimentos. Se mova por aquilo que você já sabe. Foi isso que Paulo falou. Timóteo, se mova por aquilo que eu já te ensinei. O maior pecado do ser humano é quando ele diz assim: não precisa me falar que eu já sei. Ele pensa que ele está falando a coisa mais linda do mundo. Coitado, Deus cobra é de quem já sabe, não é dos ignorantes que nem sabem ainda. Deus cobra é de quem já sabe e não faz. Sabe por quê? Porque quem já sabe e não faz, está diante da promessa, mas não quer entrar no caminho, por escolha e por opção. Não deixe o processo cansar você. Tudo na nossa vida vai ter um processo. E você precisa deixar, se permitir passar por esse processo. Mas essa noite eu queria falar 3 coisas com você que nós vamos ceiar. Como não se mover por sentimentos e alcançar aquilo que o Senhor tem. Pastora, como não se mover por sentimentos e alcançar aquilo que o Senhor tem? Primeira coisa, não obedeça pela metade. Não obedeça pela metade. 1 Samuel, abra sua Bíblia. 1 Samuel. Primeira Samuel 15. (15, 13). Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mungido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém,
temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A primeira coisa para você não se mover por sentimentos é: não obedeça pela metade. Obedeça totalmente. Samuel chegou a Saul e falou: olha, tu vai destruir esse povo, mas é para tu destruir tudo. E ele foi. E ele foi lá, ele destruiu, mas ele pegou o que tinha de melhor. Diz ele que era para sacrificar, que era para o Senhor. Mas o Senhor não mandou ele pegar. O Senhor mandou ele lá e ele destruir tudo. E mesmo Samuel falando com ele, fala: mas eu cumpri a minha missão. Cumprir a missão é fazer do jeito que Deus quer, não é do jeito que você quer. É fazer do jeito que Deus quer. Não adianta você tentar obedecer pela metade. Sabe quem é que obedece pela metade? É aquela pessoa que não sabe se submeter. Se submeter a aceitar. Se submeter a aceitar. Quem tem dificuldade de se submeter, dificilmente obedece totalmente. Eu vou dar um exemplo. O pastor dá uma ordem na casa de Deus. Aí a pessoa sai assim, ó: vou fazer só por obediência. Aí fala: ô Anderson, eu estou fazendo isso aqui, mas eu não concordo com o pastor não. Acho que ele tinha que colocar as cadeiras aqui nessa casa, era diferente. Sabe o que é isso? Está obedecendo e não está se submetendo. Porque submissão é aceitar e ponto final. Quando eu tenho facilidade de me submeter, eu não tenho problema de obedecer. Eu consigo obedecer totalmente. Amém? A primeira coisa para você não se mover por sentimentos: não obedeça pela metade. Amém? Obedeça totalmente. Quando eu leio esse texto, eu lembro do jovem rico. Ele chega e fala: Jesus, eu já fiz tudo. E Jesus fala para ele: falta apenas uma coisa. Falta apenas a você uma coisa. Às vezes está faltando para mim e para você uma coisa só, que é o que nos basta para alcançar a promessa. Amém? Glória a Deus. Lembra que a promessa, ela é sempre condicional. Quando Deus chamou Abraão e disse: sai do meio da tua parentela, larga tudo. Ele levou ali, seu primo Ló. Se você for ver na palavra de Deus, ele só recebeu a promessa do que ia acontecer quando de fato ele cumpriu, obedeceu totalmente o que o Senhor mandou. Quando ele tirou Ló de perto dele, você vai ver lá que ele recebeu a palavra, a promessa. Por quê? Porque ele obedeceu a condição. Agora você está só, agora você está sem parente, porque essa foi a minha ordem. Agora você recebe a promessa que eu tenho para liberar sobre a sua vida. Amém? Para não se mover por sentimentos, aprenda a não obedecer pela metade.
Lembra que o Deus que te vê, Ele te encontra quando Ele encontra o teu coração. O Deus que te vê, Ele te encontra e Ele reconstrói o que for necessário a partir do seu coração. Amém? Não tem como você ver a glória de Deus, que é o poder de Deus, sem renúncia. Não tem como você ver a glória de Deus, que é o poder de Deus, sem renúncia. Jesus teve que renunciar, por que que eu e você não vamos renunciar? Não existe autoridade sem renúncia. Não existe promessa cumprida sem renúncia. Porque a renúncia, ela não trata Deus, mas ela trata você. A renúncia, ela não trata Deus, mas ela trata a tua carne. A renúncia de ficar calada, às vezes não vai causar nada no outro, mas vai causar alguma coisa em você. Porque você renuncia para que o Espírito cresça. Você renuncia para que a palavra apareça através de você. Amém? Então, não obedeça pela metade. A segunda coisa, para você não se mover pelos seus sentimentos, é que os muros que te cercam precisam cair. Os muros que te cercam precisam cair. Eu não vou ler, mas lá em Josué 6, fala ali dos muros que cercavam Jericó. E esses muros precisavam cair para eles chegarem na terra prometida, para eles chegarem, alcançarem a promessa. E o Senhor dá uma ordem ali, olha, vocês vão marchar, na 7ª volta vocês vão gritar, porque os muros precisam cair. Deus não queria que o povo fosse contaminado de novo. Então entenda, para você não se mover por sentimentos, tem muros na sua vida que precisam cair. E você precisa detectar que muro é. O muro do vitimismo, o muro do eu não consigo. Às vezes você está ali, em um quadrado, existem vários muros em sua volta. E para chegar na terra prometida, você vai ter que sair desses muros. Então algum muro vai precisar cair para você sair desse lugar. Amém? Algum muro vai precisar cair para você sair desse lugar. Porque tem muros que cercam você e que você já se acostumou. Que você acha que protege você e não protege você. Tem muros que precisam cair. Amém? Tem muros que precisam cair. E eles precisam cair para que a gente consiga mergulhar em Deus. Se você não mergulhar em Deus, você fica distante do destino de Deus para a sua vida. Se você não mergulhar em Deus, é como se você estivesse abrindo mão do destino de Deus para a sua vida. Amém? Não deixe que o processo te ofenda. O processo, ele é necessário, ele limpa, ele nos liberta. Então, a primeira coisa, não obedeça pela metade. A segunda coisa, deixe os muros caírem. Grite se necessário for, mas deixe os muros que forem necessários cair da sua vida. A terceira coisa, para a gente encerrar, para você não se mover por sentimentos, você precisa fechar ciclos na sua vida. Você precisa fechar ciclos na sua vida. Tem ciclos que ninguém fecha por você. Tem amizades que ninguém pode tomar decisão por você. Tem ciclos na sua vida que ninguém pode fechar por você, porque os ciclos dizem respeito à sua vida. 2 Samuel 12. Abra lá sua Bíblia. Vamos ler a partir do 19. 2 Samuel 12, 19, diz assim, viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra,
e se lavou e se ungiu, e mudou de roupas. E entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Olha só, Davi mostra aqui de uma maneira clara o que é fechar ciclos. Enquanto havia esperança da criança estar viva, da criança não morrer, ele jejuou, ele chorou, mas depois que a criança morreu, que não havia mais esperança, ele levantou, sacudiu a poeira e continuou a sua vida. O ciclo daquela criança se fechou ali. A palavra de Deus vai falar assim, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo. Para nós não se movermos por sentimentos, nós precisamos fechar ciclos. O seu destino, ele não está amarrado com quem saiu da sua vida. O seu destino não está amarrado com quem saiu da sua vida. Porque às vezes você quer morrer porque pessoas saíram da sua vida, porque circunstâncias aconteceram e houve quebra ali. O seu destino não está amarrado em pessoas que saíram da sua vida. Seu destino está condicionado àquele que te criou. É o teu Deus Todo-Poderoso. Por isso que Ele faz nova todas as coisas. Tem pessoas que precisam sair, deixa aí. Deixa aí. Sabe, nós temos que parar de unir por sentimentos aquilo que Deus não uniu por propósito. Eu vou unir por sentimento, porque eu gosto, mas Deus não uniu por propósito. Deus não uniu por propósito. Então não una por sentimento aquilo que Deus não uniu por propósito. Aquilo que não é da vontade de Deus, aquilo que não está ligado no propósito. Esquece as coisas passadas, fecha os ciclos. Amém? Não se mova por sentimentos. Alcance a promessa que Deus tem para você. Só se começa um ciclo novo quando ciclos velhos são fechados. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar?